Voltamos, crianças, para mais uma aula de domótica. Bom, vamos aí analisar outros sensores, outros equipamentos que também estão muito presentes na vida da gente, que são sensores de orientação. Ou seja, se você estava desorientado até agora, não sabia onde estava o norte, agora a gente vai saber. Bom, orientação está exatamente associada a essa ideia de, olha, para onde que está indo determinada coisa, onde que está o norte. Então, coisas associadas, coisas relacionadas aí a, por exemplo, giros, aceleração, que serão os nossos acelerômetros, e também os magnetômetros, né, que são as bússolas. Então, todos esses equipamentos vão estar indicados aí, vão trazer a ideia para a gente de alguma orientação no espaço. Então vamos lá, vamos analisar esses equipamentos. Olha, uma das coisas extremamente comum, extremamente recorrente do uso desses equipamentos, e provavelmente vocês já viram alguns desses equipamentos, talvez no celular de vocês, que é associado aí a, por exemplo, a navegação estimada, né? Que é isso? Olha, se você pega um Uber aí, se você faz um pedido de comida no iFood, no Uber Eats, onde quer que seja, e ele vai te indicar lá, olha, o seu entregador ou o seu motorista está em determinada posição do local, da sua cidade, né? E está vindo à sua direção, passando por todos esses percursos, todos esses caminhos. Então, existe aí um auxílio desses nossos equipamentos para fazer também essa navegação estimada. Porque somente o GPS muitas vezes é falho, é pouco para a gente ter uma informação mais exata aí desses nossos sistemas, principalmente aí associado à navegação. Então, vamos lá, vamos ver esses equipamentos, né? Primeiro, o magnetômetro. Magnetômetro está relacionando aí, né, o campo magnético da Terra. Então, por isso que quando eu falo, olha, vocês precisam saber qual que é o norte da Terra, né? O norte para onde o campo magnético está apontando, aonde a bússola, né, aponta nesse nosso sistema. Então, o magnetômetro, o objetivo dele é trabalhar de forma similar a uma bússola. Então, se a gente sabe onde está o norte da Terra, a gente vai conseguir então saber para onde que a gente está indo, leste, oeste, sul e assim por diante. Bom, como que funciona esse equipamento? O magnetômetro, o mais comum de ser utilizado, ele segue aí o sensor de efeito Hall. Bom, o que é esse sensor? Esse sensor, ou esse efeito, né, ele fala para a gente o seguinte: se existe um campo magnético aqui, como mostrado nessas linhas, né, que vem do norte para o sul, então esse é um campo magnético que vai existir aqui. Só que se a gente faz a ligação de um circuito, né, onde aqui são representadas a corrente, né, os elétrons saindo aqui do polo negativo e vindo aqui para o polo positivo, então olha só o que acontece quando essa carga entra dentro desse campo magnético. Então essa carga ela vai acabar tendo aí uma curvatura, né? Ele vai fazer um percurso aí curvo, ao invés de simplesmente vir reto aqui. Então, o campo magnético ele vai afetar essas cargas aqui. Então, se esse nosso campo magnético
afeta essas nossas cargas, a gente provavelmente aí vai conseguir saber onde está o norte, onde está o sul desse nosso sensor, né? Nesse nosso sensor de efeito Hall. Então, o problema que a gente tem nesse equipamento, nesses magnetômetros, é que não existe somente o campo magnético da Terra atuando aí nesses nossos sensores. Qualquer campo magnético vai ser sensível, vai aplicar alguma variação nesse nosso sensor de efeito Hall. Então, o campo magnético da Terra é um dos campos magnéticos que está afetando. Mas, se a gente tem, por exemplo, um fio conduzindo uma corrente elétrica, a gente sabe que esse fio que conduz essa corrente também vai criar um campo magnético. Ou seja, esses sensores magnetômetros são sensores extremamente susceptíveis a erros, a falhas aí. Então, se você, por exemplo, pega esse sensor e coloca ele próximo aí de algum fio, por exemplo, um fio que não seja tão protegido, então ele com certeza vai sofrer aí alguma interferência, né? Obviamente com esse fio aí tendo algum campo magnético. Bom, e é exatamente por isso que talvez vocês já tenham visto esse cenário aqui de calibração do sensor no seu celular. Então, qual que é a ideia? Você fazendo esse movimento, esse giro aqui com seu celular, aquela percepção de onde que a gente está indo, ela vai melhorando, já que a gente vai verificar aí todos os campos magnéticos que a gente tem aí que estão interferindo nesse nosso sistema, né? E aí ele vai verificar, vai fazer uma correção, vai fazer uma calibração. Então a gente consegue saber com mais exatidão onde que a gente está apontando, qual que é a nossa orientação aí na Terra. Bom, outro sensor é o acelerômetro, que também é comumente encontrado como inclinômetro, já que a gente pode ter informação de inclinação. Bom, coisas importantes desse nosso sensor de aceleração. Ele faz a medição aí de um ponto físico, um ponto fixo, tá? E esse ponto fixo, a partir desse ponto fixo, a gente vai verificar acelerações. E acelerações podem ser aceleração gravitacional ou também acelerações relacionadas aí a movimento, a cinemática, né? Então, se eu faço alguma vibração, se eu desloco algum equipamento, esse equipamento também está sofrendo aí uma aceleração. Então, olha só o que acontece aqui, mostrando uma das partículas, o perfil de partículas, né, quando ocorre, por exemplo, uma onda aí. Essa onda poderia representar, por exemplo, uma vibração ou até um deslocamento desse nosso sistema, desse nosso equipamento. Então, a partir dessa movimentação, dessa onda que está passando ali, por exemplo, uma onda vibratória, a gente vai conseguir pegar a informação de aceleração. Essa informação é geralmente utilizada em sistemas MEMS, que são sistemas microeletromecânicos, tá? E aí, dentro desses MEMS, né, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de fazer a medição a partir de um movimento de uma massa. Então, olha só o que tem. A gente tem aqui o que a gente faz, como que a gente faz essa medição. Percebam que nessa estrutura a gente tem um movimento longitudinal, tá? E aqui a gente tem a detecção de capacitância nesse nosso equipamento. Então,
Se ele tem um deslocamento, se ele vai fazer aí uma movimentação, então a gente vai conseguir perceber uma variação dessa capacitância. E a partir dessa movimentação, que a gente sabe que existe aí uma aceleração nessa movimentação, então a gente consegue calcular, a gente consegue perceber qual que é essa aceleração que essa nossa estrutura está desenvolvendo. Outra possibilidade também que é extremamente comum são sensores do tipo piezoelétricos. Então, olha só o que acontece. Esses equipamentos piezoelétricos, quando eles sofrem alguma compressão, algum estresse físico, por exemplo, uma colisão, eles vão acabar gerando algum sinal elétrico, né? Pode ser uma tensão, pode ser uma corrente. Então, como é mostrado aqui, se a gente tem o nosso acelerômetro, por exemplo, nesse caso, nessa direção vertical, então olha, se essa massa pressiona mais ou menos este nosso corpo aqui de baixo, então significa que a gente vai receber um sinal elétrico variado. Olha, se esse sinal está sendo variado a partir da movimentação dessa massa, então a gente também consegue associar aí a informação de aceleração. Bom, e por fim, nós temos os giroscópios. Giroscópios vão transmitir a informação de giro, de rotação, que também será dada aí a partir de um ponto físico, tá? E esses giroscópios possuem principalmente duas possibilidades, duas estruturas, mecânicas ou ópticas. E aí eu mostro para vocês aqui a ideia mecânica, como que isso acontece. Olha só. Temos aqui essa estrutura, esse giroscópio, onde ele possui 3 graus de liberdade. Então, olha, temos aqui uma haste interna, temos essa haste aqui intermediária e temos essa haste externa. Percebam que cada uma dessas hastes giram de forma independente. Ou seja, esse nosso giroscópio aqui, ele tem a capacidade de fazer a medição de 3 graus distintos relacionados aí a cada uma dessas hastes. Bom, e nesse formato mecânico, o ponto principal, a base principal para fazer a medição é a inércia da massa. Então, a inércia vai criar aí uma resistência para um giro e a partir dessa resistência a gente consegue saber qual que foi o giro naquele determinado eixo, e então a gente consegue ter informação de giroscópio nesse sistema. E aí, o giroscópio óptico, ele é uma estrutura relativamente nova, né? Ele foi desenvolvido aí na década de 80, então é algo extremamente novo, muito recente, tá? Onde ele vai trabalhar com 2 feixes de luz, pelo menos 2, tá? Onde esses feixes de luz, eles vão precisar caminhar pelo mesmo percurso, só que um indo em um determinado lado desse percurso e o outro feixe indo pelo percurso do outro lado, ou seja, fazendo o percurso ao contrário. E aí geralmente a gente tem algumas curvas para facilitar a medição desse nosso giroscópio óptico. E aí, olha só que legal que acontece. Quando a gente tem o giro e esses feixes percorrendo esses percursos, o giro vai de certa forma ajudar ou atrapalhar
o movimento desse nosso feixe. Então, percebam aqui que essas 4 bolinhas vermelhas e essas 4 bolinhas azuis percorrem este caminho na mesma velocidade. Só que o giro que está sendo aplicado aqui faz com que a bolinha azul ela consiga alcançar um ponto numa velocidade maior comparado aí à nossa bolinha vermelha. Ou seja, a bolinha azul, o feixe azul, ele é ajudado por esse giro, enquanto que o feixe vermelho, ele é atrapalhado pelo giro. Então, se temos essas diferenças aí nesse sistema, se a gente consegue perceber qual que foi esse atraso, então nós conseguimos também calcular qual que foi o giro que esse nosso sistema recebeu. Muito legal, né? Bom, novamente, vamos aqui aplicar algumas ideias onde que a gente pode utilizar esses equipamentos. Então, olha, é muito comum vocês perceberem aí sistemas, por exemplo, no fone de ouvido. Então, olha, se eu retiro um lado do fone de ouvido, esse fone de ouvido simplesmente fica mudo, por exemplo. Então, temos aí a informação de giro de orientação nesse nosso fone de ouvido. Em navegação, mesma lógica, eu preciso saber qual que é a direção para onde que eu estou andando, para que eu não mostre, por exemplo, para um usuário que o meu carro ou que eu estou dirigindo um carro de repente de ré, né? Eu falando que eu estou indo para uma determinada direção, só que o meu carro está movimentando para outra direção. Além disso, proteção de equipamentos, né? Pensa se o acelerômetro ele pode gerar aí o piezoelétrico, ele pode gerar um sinal elétrico a partir de alguma colisão. Olha, airbags são exatamente essa ideia de colisão. Então, se você sente uma aceleração numa amplitude relativamente grande, então você consegue, por exemplo, acionar esse airbag aí de carro. E também a gente consegue ver aí em diversos jogos, em manetes, em consoles, né? A parte de jogos eletrônicos que sempre precisa desses equipamentos indicando aí a orientação, que a gente consegue ver também nos nossos celulares. Beleza? Bom, vamos lá porque tem muitos outros sensores que a gente precisa estudar. Valeu, gente. Até mais.